Fala aí galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Na aula de hoje nós vamos falar a respeito aqui do tópico 2 do conteúdo de administração pública, tanto para técnico da área administrativa quanto para analista da área administrativa do TS Unificado, que é processo organizacional, planejamento, direção, comunicação, controle e avaliação, tá pessoal? Antes, eu vou pedir para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal. Se você quiser ser meu aluno ou minha aluna, link na descrição do meu WhatsApp. Lá você vai ter acesso às listas de questões por assunto, às videoaulas exclusivas, vai ter muito conteúdo bacana para quem for aluno, tá? Aqui no YouTube eu vou trazer algumas aulas gratuitas para vocês e as demais, os materiais restantes serão para os nossos alunos, tá bom? Então fica aí o WhatsApp para você conhecer. Vamos lá então, vamos falar sobre esse tópico 2. E assim, galera, é um tópico que é um pouco complicado, volta para mim aqui, porque esse tópico ele tem muitas redundâncias dentro do conteúdo programático, tá? Principalmente se você fala do cargo de analista. Então, para o cargo de técnico, a redundância mais notável que eu percebo aqui é com esse tópico 6 aqui, ó, do planejamento estratégico, porque quando você fala em processo organizacional, que para a Sebrasp é o mesmo que processo administrativo, tá? A gente está falando de planejamento, organização, direção e controle. As 4 funções do processo administrativo que a gente está acostumado a estudar, né? Só que nesse tópico 2, ele muda um pouco, né? Ele coloca planejamento, direção, então ele suprimiu aqui a organização, comunicação, controle, que está dentro do PODC, que a gente costuma estudar, e avaliação, tá? Então, eu penso que isso aqui está muito próximo de um ciclo PDCA, por exemplo, tá? Você fala de direção, enfim, tem a ver com a liderança, comunicação, fica um pouco assim. Então, é um processo que a gente não está muito acostumado a ver, né? Então, assim, o que eu acho interessante? Cara, a gente trabalhar esse tópico como se ele fosse um PODC comum, planejamento, organização, direção e controle. E aí talvez, invariavelmente, terão algumas questões que vai envolver, por exemplo, a comunicação, a avaliação. A gente vai esmiuçar aqui algumas questões do estilo certo ou errado da Sebrasp, tá? Vamos lá, vamos para o que interessa de fato, tá? Vamos lá, questão 1, fala o seguinte. O planejamento orientado a mudanças e prioridades possibilita a antecipação dos problemas, de modo a aproveitar as oportunidades oriundas das novas situações e privilegiar os temas mais importantes. E aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado essa questão? Galera, essa questão ela tá certa. Por quê? A gente está falando de um planejamento orientado a mudanças. Perfeito. Prioridades. A gente vai colocar prioridades. Lembra da matriz Guth? Gravidade, urgência e tendência? Ok. Possibilita a antecipação dos problemas. Cara, é exatamente isso. Um planejamento, ele serve para que a gente possa prever o que pode acontecer também. E aí você se antecipa ao que pode acontecer lá na frente, tá? De modo a aproveitar as oportunidades oriundas das novas situações e privilegiar os temas mais importantes. Ora, se a gente está falando em planejar e estabelecer prioridades, é claro que a gente vai privilegiar os temas mais importantes. Então, essa questão, ela tá redonda, tá certa, é exatamente isso. E aqui, cara, não adianta você tentar pegar um PDF gigante de teoria e tal. Cara, aqui também eu acho importante, volta para mim aqui, é importante, cara, vocês terem um pouco de bom senso e senso crítico para analisar a questão sobre um prisma assim, tipo, vamos parar e ler o que tá aqui. Porque às vezes, cara, isso aqui não é às vezes necessariamente uma coisa que você vai aprender com livros. Tudo bem, vai ter lá no meio de um livro do Chiavenato isso aqui, mas, cara, tem necessidade de você pegar um livro gigantesco para saber isso aqui, para ler isso aqui em algum momento? Não. Então você está na prova, se você se deparar com uma questão como essa, não precisa ter medo de marcar. Faça o senso crítico, analisa cada detalhe, porque às vezes tem uma palavrinha ali que pode ser que seja uma casca de banana. Evite cair nesse tipo de pega, tá? Até porque você sabe que aqui na parte específica, beleza, vale peso 2, mas ao mesmo tempo, se você erra, você perde 2 também. Então você não pode brincar também de chutar. Você tem que ter certeza, tem que ter convicção. Mas analisa tudo. Todo o comando da assertiva
para você poder fazer o julgamento correto, tá? Então vamos continuar na questão 2. Ela fala assim: os processos superiores da organização, então os objetivos superiores da organização, dispostos em uma cadeia de meios e fins, orientam todo o processo de planejamento da organização. E aí, o que vocês acham? O que vocês acham? Tá certo ou tá errado isso aí? Isso tá certo ou errado, pessoal? Bom, isso daí tá certo, pessoal. É exatamente isso, tá? Exatamente isso. Quando você fala que os objetivos superiores, ou seja, a alta cúpula, os diretores, a presidência, toma a decisão. Essa decisão, ela passa por toda a cadeia, toda a estrutura da organização? Sim, isso é verdade. Então, as decisões tomadas na cúpula, elas norteiam todas as ações que serão tomadas nos departamentos que estão ali abaixo nessa escala hierárquica, tá certo? Exatamente isso, tá? Então, questão 2, perfeito. Vamos lá, questão 3. Ela fala assim: o planejamento é a função administrativa primária, pois dá início ao processo administrativo. E aí, o que vocês acham? Tá certo, tá errado, por quê? Eu quero saber a sua opinião, hein? E aí? Galera, essa questão ela tá certa. Por que ela tá certa? Porque você lembra que o nosso processo administrativo ele é formado pelo mnemônico PODC. O que é o PODC? Planejamento. Então, vou colocar aqui, ó. Planejamento, organização, direção e controle. Beleza. Qual que é o primeiro elemento aí do nosso ciclo, do nosso processo? É o planejamento. Então, falar que a função administrativa primária é o planejamento, isso é correto. Ele dá início ao processo administrativo. Perfeito, questão certa. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, então. Questão 4 fala assim: o planejamento é uma atividade constante nas organizações bem-sucedidas, com certeza, configurando-se como a primeira das funções administrativas que compõem o processo administrativo. E aí, o que você acha? A gente acabou de falar, né, galera? Acabou de falar. Isso tá certo. Por quê? O planejamento é uma atividade constante nas organizações bem-sucedidas? Perfeito. Não só nas bem-sucedidas, mas nas bem-sucedidas, né? Porque as mal-sucedidas, normalmente, elas não têm planejamento. Então, o planejamento ele é uma função precípua mesmo de uma organização que quer se dar bem, que quer se posicionar bem no mercado. Beleza. Configurando-se como a primeira das funções administrativas que compõem o processo. Perfeito. Muito bom. Questão redonda, tá certo, tá? Beleza? Vamos para a questão 5. Fala assim, ó. Os objetivos operacionais almejam ações em curto prazo, o que normalmente corresponde a dias, semanas ou meses. E aí? Você acha que está certo ou está errado essa questão? Pessoal, pensa comigo o seguinte, olha só. O que é um objetivo operacional? Nós temos 3 tipos de objetivos. Nós temos objetivos estratégicos, tá? Estratégicos, táticos e operacionais, tá? Basicamente, os objetivos estratégicos, eles têm um período, né, de longo prazo. Eles têm uma visão mais para o longo prazo. Os táticos têm uma visão mais para o médio prazo. E os operacionais, curto prazo. Então, nesse caso, galera, a questão está certa, porque ela fala que esses objetivos têm ações de curto prazo, isso é certo, porque a gente acabou de fazer aqui, ó, como é que funciona aqui, ó. O que normalmente corresponde a dias, semanas ou meses. Quando a gente fala de médio prazo, a gente está falando ali de 1 ano ou 2 anos. Quando a gente fala de longo prazo, a gente fala de 2, 3, 4 anos. Entende? Então,
sim, essa questão está certa. Tranquilo, de boa, né? Vamos para a questão 6 agora. Ela fala assim: a análise organizacional interna é uma das etapas do planejamento tático. E aí, o que vocês acham? A análise organizacional interna é uma das etapas do planejamento tático. E aí? Tá certo ou tá errado? E por quê? Galera, a análise organizacional que é feita de forma interna, ela é uma das etapas do planejamento estratégico, tá? Porque você está analisando a organização interna e quem faz isso é o planejamento estratégico, é quem está na cúpula, certo? Então a gente vai analisar a empresa de cima para baixo, a gente vai estabelecer, por exemplo, um código de ética desses servidores. A gente vai estabelecer um regimento interno, um manual de condutas, um plano de cargos e salários. Quem que faz isso? É o planejamento tático? É quem está na média gerência? Porque você tem que pensar isso também. Porque quem está na cúpula, vamos lá, por exemplo, a parte estratégica. Quem que ocupa esses cargos estratégicos? É a alta cúpula. Quem que ocupa os cargos do nível tático? A média gerência. E o operacional? A baixa gerência, podemos dizer assim. Quem está ali, por exemplo, supervisor. Tá? Então, se a gente está falando de uma análise organizacional interna, a gente está falando que essa etapa ela é feita pela alta cúpula. O planejamento ele é estratégico, tá bom? Então, essa questão aqui, ela tá errada. Falou que é tático, tá bom? Vamos lá para a questão 7. Ela fala assim: para atingir o seu objetivo, o planejamento pode ser simplificado em 3 fases de trabalho sequenciais na seguinte ordem. Vamos lá. Conceber o plano, acompanhar a ação e revisar criticamente os resultados, de modo que, ao acabar uma fase, se inicia a seguinte em um processo ininterrupto. E aí, o que você acha? Tá certo ou tá errado? O planejamento ele pode ser simplificado em 3 fases de trabalho sequenciais na seguinte ordem: conceber o plano, acompanhar a ação, revisar criticamente os resultados. Tá faltando muita coisa aí, né, galera? Tá faltando muita coisa. Cadê a organização? Cadê a direção? O controle foi feito. O controle ali, acompanhar a ação, revisar criticamente os resultados. Ok, isso está dentro de um controle. Mas cadê a organização? Alocar recursos? Cadê a direção, motivação, liderança? Então não é só isso. A gente não pode... E a questão ela extrapola, fala pode ser simplificado. Poxa, bom senso, galera. Na hora da prova, você viu isso aqui, pô, pode ser simplificado. É só isso, é 3 fases e tal. É pensar, tá, sabe? Tipo assim, ter um pouco de malícia de concurseiro também. Porque o examinador ele vai colocando essas palavrinhas e se você for sagaz, você já sabe, pô, ele tá querendo me induzir ao erro aqui, ó. Eu não vou ser mais um, eu vou conseguir acertar essa questão. Então essa questão 7 ela tá errada. Tá bom, pessoal? Tá errada. Vamos para a questão 8 agora. Fala assim, ó: o processo de planejamento organizacional compreende o estabelecimento de metas, bem como a maneira de alcançá-las, englobando um processo participativo com o maior número possível de colaboradores que possam contribuir em sua elaboração e implantação. E aí, o que você acha? A gente está falando de um processo, um planejamento organizacional. A gente vai estabelecer metas e a maneira de alcançá-las. Ótimo. Englobando um processo participativo com o maior número possível de colaboradores que possam contribuir em sua elaboração e implantação. Essa questão está certa, pessoal. É exatamente isso. Um planejamento organizacional tem como base, né, estabelecer metas e como alcançá-las. Você acaba chamando esses colaboradores para participarem dessa elaboração e implantação. Certíssimo, tá bom?
9, penúltima, tá? Vamos lá. Ela fala assim: plano de pesquisa de mercado e plano de distribuição são ferramentas típicas do nível de planejamento mercadológico, que faz parte do planejamento estratégico. E aí, pessoal? Planejamento mercadológico. Você acha que está certo, está errado? Por quê? Exatamente isso, pessoal. Essa questão aqui, ela tá certa, tá? O planejamento mercadológico, ele faz parte do planejamento estratégico e o plano de pesquisa de mercado e o plano de distribuição são realmente ferramentas típicas desse planejamento mercadológico, tá bom? Então a questão 9, ela tá correta. E vamos para a última questão agora. A questão 10 fala o seguinte: o planejamento tático é aquele que contempla as metodologias de desenvolvimento e implantação das metas estabelecidas, tendo prazo mais curto que o do planejamento operacional. O que você acha dessa questão? Tá certo ou tá errado? É claro que essa questão está errada, né, pessoal? O planejamento tático, na verdade, ele tem um prazo maior do que o planejamento operacional. O planejamento operacional, ele é um planejamento de curto prazo. O tático, eu vou até colocar isso aqui também, ó. Vou colocar aqui, ó. Então a gente tem o estratégico, que é de longo prazo. O tático é de médio prazo. E o operacional é de curto prazo. Tranquilo? Então, assim, questão super tranquila. Essa questão tá errada, né, pessoal? Não é que ele tem um prazo mais curto que o operacional. Pelo contrário, ele tem um prazo maior do que o operacional. Show? Beleza? Então é isso, pessoal. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Quiser mais aulas, quiser mais acesso a essa lista é maior, tem muito mais questões para você poder treinar e chegar arrebentando aí nesse concurso do TSE Unificado. Link na descrição do meu WhatsApp, tá bom, pessoal? É isso. Vou ficando por aqui. Bons estudos para vocês, um abraço e até a próxima.